Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para quem estiver nos assistindo nos diversos horários. Eu sou o professor Samir, sou especialista em Fisiologia do Exercício e Prescrição do Treinamento pela FMU, sou formado em Educação Física pela turma de 2010 na Universidade de Santa Cecília. Hoje, pessoal, o tema que eu vou falar é um tema que pouquíssimas pessoas falam, né? Nós escutamos muito falar em qual é o melhor método, qual a melhor aplicabilidade de um determinado exercício, mas o que nos deixa a desejar é quais são as funções adaptativas que esse exercício é capaz de promover. E aí o professor dá aquele rodeio, enrola e fala, não, mas faz 4 de 10 aqui que vai ser melhor, vai gerar mais hipertrofia. Tudo bem, vai gerar mais hipertrofia, mas quais são os mecanismos de adaptações que isso acontece? Assim como que a pessoa que quer emagrecer, faz com bastante repetições. Então o professor de educação física, nesse caso, ele passa a ser um reprodutor de movimentos, né? Então o que nós temos que ver e que pensar é um pouco além disso, é um pouco fora da caixinha. Uma das coisas que eu quero dizer sobre esses pensamentos fora da caixinha é sobre a angiogênese. Esse é um dos processos que ocorrem em uma escolha do exercício. Para quem não sabe o que é a angiogênese ela é um fator de crescimento vascular, ou seja, eu tenho um aumento no número de artérias e um aumento também no calibre arterial, tendo aí um melhor funcionamento e uma melhor oferta de nutrientes, de oxigênio para esse músculo trabalhar de uma maneira mais adequada e eu consigo ter mais força, mais resistência muscular e menos fadiga, tá certo? Esse é um dos processos. Tudo bem, Samir, legal. Angiogênese, maravilha. Como que eu vou promover a angiogênese? Veja bem, a angiogênese ela é promovida quando eu tenho um grande estresse de fluxo, ou seja, uma grande resistência vascular periférica também imposta, também promove quadros de angiogênese. Então, imagine aquele exercício que nós fazemos 10 repetições, daqui a pouco fazemos 20, 30, 40, não dá mais para fazer, está queimando tudo. Larguei o peso ali, causei aí uma acidose muscular. Essa acidose muscular vai liberar mecanismos angiogênicos para que esse processo de angiogênese ocorra. Então, vamos lá. Quando eu trabalho com um número elevado de repetições, o que a ciência hoje nos mostra é que eu tenho uma capacidade maior de promover esses processos de angiogênese. Não que quando eu faço também trabalho com cargas resistidas, ou seja, com bastante peso e poucas repetições, eu tenho essa promoção, só que numa escala muito menor. Quando eu tenho uma maior taxa da angiogênese é quando eu treino um volume elevado aí de repetições com uma carga leve ou moderada leve, tá certo? Processo de angiogênese, acabei de falar. Agora eu queria falar também sobre a biogênese mitocondrial. O que é a biogênese mitocondrial? A biogênese mitocondrial é o aumento do número de mitocôndrias, tá? Tudo bem, mas o que são mitocôndrias? A mitocôndria, veja bem, nós temos ali o músculo, né? Então nós temos ali a célula muscular. Em cada célula muscular eu tenho minha mitocôndria. Então tá, qual é a função? Tudo bem, tá, a mitocôndria está dentro do músculo, entendi mais ou menos. Qual é a função da mitocôndria? A função da mitocôndria é oxidar toda aquela glicose que é transformada em piruvato, vai ser oxidada no que nós chamamos de ciclo de Krebs. É onde ocorre toda transformação energética do carboidrato, da gordura e da proteína. Então, no ciclo de Krebs, lá na mitocôndria, acontece ali a produção de ATP e esse ATP vai fazer a contração muscular. Tá certo? Então, vamos lá. Tudo bem, que legal, isso aí é interessante, mas qual é o treino, então, que eu promovo uma maior biogênese mitocondrial? Quando eu tenho o esgotamento e a depletação de glicogênio muscular e de glicose advinda da alimentação, ou também na ausência da glicose,
também eu tenho ali as proteínas, os aminoácidos sendo desaminados, e os ácidos gráficos, que são as gorduras, também sendo oxidadas. Por isso que, quando eu quero, pensando no emagrecimento, correr, fazer atividade física assim, aeróbica é interessante pela troca de oxigênio e CO2. Esse CO2 é todo aquele lixo tóxico que eu comi, que passou ali naquele processo do ciclo de Krebs, está sendo tá saindo aqui, ó, nos pulmões como forma de CO2. Então tudo aquilo que eu comi ontem, aquela pizza lá, aquelas besteiras que eu comi ontem, vou fazer um exercício, toda aquela besteira aquele açúcar, açúcar é maravilhoso, o açúcar ele um arroz vai ser transformado em açúcar. Tudo que é carboidrato vai ser transformado em glicose, que é o açúcar. Então, glicose é energia, ou seja, açúcar é energia. Por isso que é importante fazer uma alimentação de carboidrato antes do treinamento, justamente para ter energia para poder treinar. Tá certo? Só que pensando em emagrecimento, claro que essas taxas de carboidrato terão que ser reduzidas, né, de acordo aí com a sugestão do nutricionista ou do profissional da área de saúde aí que esteja fazendo o acompanhamento desse paciente ou desse aluno saudável, tá certo? Então é isso, galera. Então aí eu falei, vamos lá, voltando sobre o fator da biogênese mitocondrial, aumento de mitocôndrias, consigo oxidar mais gordura, consigo oxidar mais carboidrato e consigo oxidar mais proteína. Como promover a biogênese mitocondrial? Com treinos mais intensos e com volume de treino menor, ou seja, o meu treino vai ser menos duradouro, eu vou treinar meia hora, 40 minutos, com uma carga muito alta, com volume de repetições baixas, com tempo de descanso elevado. Esse impacto, o que acontece? Quando eu faço aquele movimento com bastante carga, o que eu vou ter? Eu vou ter um débito cardíaco muito elevado, vou ter um fluxo sanguíneo muito elevado, vou também promover o processo, vou fazer também o processo de angiogênese, vai acontecer isso no treinamento de força também. Claro que não vai acontecer tão acentuadamente quanto lá no exercício aeróbico, mas esse exercício de força, por sua vez, vai me promover a biogênese mitocondrial. Tá certo? Lembrando, gente, que para a hipertrofia muscular, hoje em dia, o que a ciência nos mostra, diferente de antigamente, que acreditavam-se que para a hipertrofia tem que ser treino com cargas elevadas e um volume baixo de tempo, hoje em dia não. Hoje em dia a ciência mostra o seguinte: para hipertrofia, como eu falei, para emagrecimento, para outros fatores, nós temos outras vias aí que nós podemos também maximizar o resultado. Mas para hipertrofia, tanto importa eu treinar com muita repetição, com uma carga moderada baixa e com tempo maior, com volume maior de treino, quando eu treinar com um volume menor, com cargas elevadas, ou seja, não muda nada. Foi feita essa pesquisa, foi feito esse estudo e os resultados obtidos foram que não muda nada em relação à hipertrofia. Agora, fatores como angiogênese, biogênese mitocondrial, fatores hormonais como GH, cortisol, que também refletem-se na performance e no rendimento, já foram alterados. Então, lembrando, hipertrofia é uma coisa, angiogênese, biogênese mitocondrial é outro fator. Condição cardiorrespiratória, por exemplo, força excêntrica. O que vamos lá, força concêntrica numa rosca direta, força excêntrica, aquela força de descida. O que a ciência preconiza hoje é que para força concêntrica, o que acontece? Um aumento maior na resistência vascular periférica. Então, se eu tenho um aluno cardíaco, eu não vou colocar explorar ele a força concêntrica, e sim, pelo contrário, eu vou até segurar na força concêntrica para ele e deixar ele só exercer a força excêntrica para que essa resistência vascular periférica seja menor e eu consigo trabalhar com esse meu aluno com maior segurança. Por isso que o importante, pessoal, não é qual exercício, se HIIT, musculação, 4 de 10, 5 de 20, drop set, pirâmide, 6-20, enfim, qualquer método não é tão eficaz quanto o profissional ter esse conhecimento, essa bagagem fisiológica para poder prescrever o seu exercício de forma adequada, tá?
Claro, não sou dono da verdade, não sei tudo. Por quê? Porque tem a parte também da biomecânica, que é a parte que estuda o movimento. Eu vou precisar também, se eu tenho uma equipe multidisciplinar numa academia, como um fisiologista, como um biomecânico, como até um psicólogo esportivo, porque os fatores psíquicos também influenciam muito frente ao rendimento, eu consigo ter uma maximização nos resultados desse meu aluno. Tá certo? Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe, se inscreva no canal, curtam, deixa aí o seu joinha aí e tamo junto. Eu peço a vocês para que ajudem a fortalecer esse canal. Tá certo, pessoal? Deus abençoe a todos.